E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Quer saber como que a gente fez essa bancada de porcelanato, gastando muito pouco, sem sujeira? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar para vocês. A gente utilizou aí uma estrutura de metalon e isso daí é muito prático e a gente quer mostrar esse estilo de bancada diferente aí. Então vamos embora pro vídeo. Bom pessoal, depois da gente ter todas as nossas medidas aí, ter tirado as medidas ali, centralizado a torneira, a gente vai iniciar o corte. Nós estamos utilizando um porcelanato aqui de 1,20 m por 63. Então a gente está fazendo basicamente aí os cortes. Essa bancada aí, que é uma bancada de área de serviço, aonde vai ter o tanque, vai ficar também a máquina de lavar, vai ficar também uma lava-louça e também vai ter um freezer frigobar por baixo. A gente tem que fazer ela em 3 etapas. Ela tem a área molhada, de um lado área seca e de outro área seca também. Aí basicamente a gente está fazendo os cortes 45 graus. É assim que você faz o corte 45 graus? Deixa no comentário que a gente quer saber. Eu botei aí um cavalete, coloquei aí uma estrutura para segurar aí o peso da peça, para utilizar as duas mãos, porque fica muito mais fácil. Tem vários vídeos aí de eu ensinando a cortar 45 graus e até tem um que eu fiz um gabarito, mas como aqui não tinha, e aí ó, o macete desse vídeo é aquele ventilador que tá atrás de mim ali. Eu botei o ventilador porque quando eu corto a poeira, ela é lançada para bem longe e eu não fico respirando, porque colocar o óculos e colocar a máscara é muito difícil, porque embaça tudo. Aí eu já fiz aí o corte de 45 graus também, onde vai ficar a parte do outro lado dessa bancada. Tem um armáriozinho que a gente está fazendo, ele tem 18 centímetros e 15 centímetros de comprimento, tá? E aí a gente está fazendo aí as partes laterais. Muito simples, a gente cortou 45 graus, lembrando que essa bancada, tanto ali onde vai ficar a bancada de tanque, quanto o outro lado também, que vai ser um armáriozinho, vai ser na espessura de 5 centímetros, tá? Então a gente está utilizando o rebolo aí para poder dar o acabamento por 45 graus ficar certinho, tá? Quem segue aí, quem sabe que eu mostro aí vários tipos de bancada fazendo, sabe que eu faço assim. Agora a gente está fazendo aí o encaixe para o tanque, tá? Eu vou colocar um vídeo específico para vocês mostrando como eu fiz esse encaixe. A gente está fazendo ali ó, a marcação do recorte e nós vamos partir para o recorte. Lembrando pessoal que eu tive um problema aí e eu não achei de jeito nenhum um vídeo cortando, fazendo o corte nesse porcelanato aí desse espaço aí. Eu não sei se eu estava cansado à noite e aí eu não consegui gravar, mas enfim, basicamente você faz a marcação e depois vai com a serra-mar bem devagar cortando e depois passa o rebolo para dar o acabamento. Aí esse tanque ele vai ficar na altura certinha, porque é um tanque de sobrepor. Vocês sabem o que é isso, né? Um tanque de sobrepor, então a borda dele é um pouco mais alta. Não é um tanque de fazer encaixe, de colocar igual pia em porcelanato. Então eu tive a criatividade, né, de fazer isso. Eu colei a fita, virei ele e depois utilizei aí um produto à base de resina, que é bicomponente. Você mistura um no outro e aí você vai passando para ele fixar esse tanque, e vai ser difícil para tirar esse tanque daí, tá? Futuramente, se precisar trocar e fazer algum reparo, vai ser difícil pela forma que eu colei, porque eu fiz isso porque como ele ficou livre, ele não tá preso ali, então tinha que passar alguma coisa para poder segurar e segurar firme. Depois disso, a gente vai começar a fazer a ancoragem aí das peças, a colagem das quinas de 45 graus. Isso aí é uma das partes da área seca, tá? A gente cola com a fita, ó, bota certinho, direitinho, e aí já coloca o catalisador na massa plástica, mistura tudo, vai passando e depois só vira e coloca o esquadro aí, ó. Vocês vão ver como é que eu faço, ó. Tô misturando a massa e aí você vai passando, depois você vira e coloca o esquadro. Aí já fica certinho no esquadro. Só que essas peças de porcelanato, elas são muito empenadas.
E aí me deu muito trabalho para fazer esse 45 graus, porque eu tinha que puxar, botar calço, trazer o meio para fora, porque senão ele acabava ultrapassando para dentro e ficaria fora e ficaria feio, tá? Lembrando que é bom você deixar um espaço de junta de 2 a 3 milímetros para depois dar o acabamento. Essa parte aí é a parte da área molhada, tá? Que a gente coloca ali a peça e depois quando for colocar, vocês vão ver, a gente coloca ela por último para não ter problema, né? Se precisar tirar, fazer um reparo rapidinho, fica mais fácil. Isso daí é o balcãozinho, né? É o armáriozinho que vai ficar de 18 centímetros. Eu estou colando ele, ó. A peça dali tem 5 centímetros e essa de cima aí, o tampo, tem 18. E o espelho, que é o acabamento final, ficou com 10 centímetros, tá? Depois que você cola, o macete é esse. Você esperou, secou, você vira a peça e faz aí um preenchimento com a massa plástica para ficar bem seguro, tá? Aí fica a critério de vocês aí. E para dar uma resistência a mais, a gente está utilizando aí a argamassa T6 da Dry Leves e colando aí esse piso, né, um piso cerâmico para reforçar a nossa bancada em porcelanato, para ela não ficar só nesse apoio dela aí mesmo. Como isso é um tanque, né, um tanque às vezes exige um pouquinho mais de força, vai pendurar um balde, botar coisas mais pesadas, a gente achou necessário fazer essa dupla colagem aí. Você compra um piso, um revestimento mais barato e cola, que traz uma resistência muito grande. Agora isso daí são os espelhos, tá, pessoal? Como o cliente não queria que ficasse muito grosso, a gente optou por fazer o que? Eu cortei os espelhos na espessura de 1 centímetro, que tem esse porcelanato, e aí a gente está utilizando a massa plástica. Você passa a massa plástica, dá uma primeira demão e depois você vem lixando e dando acabamento e dá uma segunda demão, beleza? Tudo aqui, ó, a medida aqui que vai ser feita aqui aproximadamente 60 centímetros, né, de profundidade. E aqui tem 2,4 metros de comprimento e tem essa bancadinha aqui na lateral que mede mais ou menos 1,15 por 90 centímetros. A altura terminada aqui vai ficar com 92, porque tem que enfiar uma máquina de lavar aqui. Tem também um freezer lá do outro lado e também depois em cima aqui na lateral vai ficar uma lava-louça aqui. Então a gente teve que fazer com essas medidas, porque todo mundo, eu sei que vai falar no vídeo, mas a medida de bancada é 90 centímetros, mas a gente tem que se adaptar ao que nós temos aqui. Então segue a gente aí, compartilha esse vídeo, já deixa seu like, porque tá muito top esse vídeo. Agora nós estamos aí já com tudo prontinho, tudo montado. Para quê? Para revestir por cima dessa estrutura de metal, o metalon de 3x2, né, de 2x3, 20, 30. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai revestir por cima. A gente colou com a massa plástica, tá? E nós utilizamos também o PU também para colar, como vocês vão observar aí no vídeo, como eu vou mostrar para vocês. A primeira parte que a gente está fazendo aí é aquele balcãozinho, né, aquele armáriozinho que vai ficar desse lado aí. E aí a gente colou e agora a gente está partindo para o outro lado. A gente vai colocar primeiro a parte molhada, que é a parte que fica mais baixa, né? O tanque. A gente está colocando ele aí, passando a massa plástica, passando em toda a extremidade aí da parte do metalon. E aí você flexiona para baixo, para a massa colar mesmo, né? Ver se está certinho, bonitinho, tudo no nível direitinho. E lembrando que isso daí tem que ser centralizado com a torneira. Foi centralizado com a torneira. Depois a gente passou, colou o lado direito, o lado esquerdo, depois colamos o lado direito. E aí, por último, como vocês estão vendo aí, é aquela parte que eu falei com vocês, ó, que é o acabamento da área molhada. Agora a gente está colocando aí os espelhos. A gente colou também com a massa plástica, tá? A gente limpou tudo, higienizou, a gente colou todos os espelhos com a massa plástica. Lembrando que é muito simples de trabalhar com massa plástica, ó, colocando aí a parte do acabamento da área molhada. Depois de ter colado, a gente partiu para o outro lado e nós colamos aí o pezinho aí do nosso balcãozinho, do nosso armáriozinho, né? Depois disso, depois de colado, aí a gente
colou aquela última peça da parte de dentro, que é o arremate final. Colocamos aí a massa plástica para segurar e fazer a ancoragem ali na junta do 45 graus e utilizamos essa fita. Essa fita aí é de suma importância você utilizar. Fala para mim, se está gostando desse vídeo, esse vídeo está te ajudando, então compartilha, deixa o seu like, porque isso é muito importante. E deixa nos comentários se você gostou, se você faria na sua casa desse jeito ou se você faria de outro método. Lembrando que a gente tem vários métodos, tá? De chumbar a bancada. O que mais a gente utiliza é por cima do concreto, mas esse aí surgiu essa oportunidade e a gente fez, lembrando que está tudo com dupla colagem, né? Essas partes de baixo aí a gente botou reforço para não ficar só no porcelanato. Aí agora a gente vai colar aí esse espelho aí. Esse espelho aí a gente já está utilizando o PU, tá? É um espelho que a gente teve que passar uma elétrica por trás dele para depois ligar as máquinas embaixo. E aí agora a gente está colocando aí a parte que eu falei com vocês, ó, a parte interna aí do nosso armáriozinho, do nosso balcãozinho. Quando a massa plástica começar a emborrachar, você já corta, tá? Porque senão, se você deixar secar, você vai ter trabalho. Depois de ter colado tudo, como vocês acabaram de observar aí, o que a gente está fazendo? A gente botou o catalisador na massa plástica e nós estamos fazendo o beiral do espelho, ó. Tem que ter manha, tá? Tem que ter prática. Você passa a massa plástica e vem alisando ela com a espátula. E quando ela começar a emborrachar, você já vai cortando os excessos e depois você corre uma lixa de fora a fora, pode ser uma lixa 80, tá? E aí você observa se é necessário fazer a utilização da segunda demão da massa. Se for necessário, você faz. Se não for, não há necessidade. Aí a gente também já está aproveitando e já está fazendo as juntas, né? Porque depois que a gente colou, eu sempre deixo para fazer os acabamentos das juntas com a bancada ou o balcão, seja ele o que for, no lugar. Aí você passa, ó, a massa plástica e quando começa a emborrachar, você já vem cortando e dando acabamento. Depois que tiver seco, você vai fazer o que? Você vai utilizar uma lixa 220 para poder dar o acabamento nas bordas para ficar 100% e ficar show de bola, conforme a gente está fazendo aí. E lembrando aquela partezinha, porque a peça de porcelanato ela é marrom, né? Porque ela não é um porcelanato de massa única, a gente utilizou também a massa plástica na beiradinha ali na borda para ficar na cor da bancada, para não ficar aquele negócio escuro, feio, mostrando ali, porque agora por exemplo, a gente está lixando a beiradinha que eu tô falando com vocês, tá? E aí, vocês estão achando bacana esse serviço? Deixa para mim no comentário aí que eu quero saber. E qual é a cidade da onde você está assistindo esse vídeo, porque a gente também quer saber da onde que você é. Agora, por último aí, o que a gente está fazendo? Nós colamos fita, eu estou colando fita, e aí essa fita você cola em cima e cola embaixo e deixa aquela juntinha entre o espelho e entre a bancada. Depois disso, depois que você colou tudo, o que você vai fazer? Vai pigmentar a massa, lembrando, não coloque muito catalisador, porque senão vai secar muito rápido e talvez não dê tempo de você fazer o corte aí. E na hora que você for fazer o corte, dependendo aí, se ele secar muito rápido, ele pode até desplacar. Então, não coloque muito catalisador. O catalisador é que vai determinar aí o tempo de secagem da sua massa plástica. Depois de ter feito isso, a gente coloca o catalisador na massa, prepara e passa com o próprio dedo mesmo. Aí você já vai passando e já vai deixando acabado, tá? Aí depois que secar, quando ela passar um pouquinho do ponto de emborrachado, aí você já vem retirando a fita, como vocês vão ver aí, ó. Você já vai retirando a fita. E quando você for retirando a fita, você vai ver que depois eu tenho que recortar o excesso que fica. Aí, enquanto a massa está secando ali onde eu passei, eu estou colando para fazer a borda do tanque, tá? Aí, ó, eu já arranquei a fita, estou utilizando a lâmina do estilete para poder cortar o excesso da massa plástica. O
que aí ele já vai ficar com acabamento perfeito, você nem vai ver mais aquele buraquinho ali da junta, tá? Então basicamente é isso, é simples, tá? Mas é uma coisa que requer, você tem que ter paciência, né? Tem que ter muita paciência para o resultado ficar 100%. Então a gente fez isso em toda a bancada, a gente passou a massa plástica e recortamos e aí já deu acabamento. Agora a gente está fazendo um tanque aí, ó, colamos a fita em todo o tanque e estou preenchendo esse buraco aí, esse vão que ficou. Aí a gente já preenche, já deixa já no limite certinho, passa a espátula para dar uma alisada e quando ela começa a secar, ó, eu já vou retirando a fita. E aí vocês vão ver que depois disso o excesso que ficou um pouquinho para cima, eu vou utilizar o estilete para recortar, ó, com muito cuidado para não arranhar o tanque, tá? E aí você vai recortando o excesso e tirando, e aí ele vai ficando mais lisinho, mais uniforme ainda. Depois você pega uma lixa 220 no talentinho, vai passando e aí o serviço está finalizado. Olha só como que ficou bonito essa bancada da área de serviço com o tanque. Deixa nos comentários aí o que você achou, se você gostou, se você faria na sua casa também. Um forte abraço, que o Senhor Jesus Cristo os abençoe e até um próximo vídeo. Tchau!